Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor para todos os irmãos, amigos. Quero mandar um abraço aqui para todos os amigos aqui da Moratense e também da empresa Viação Caieiras também, nossos amigos. Louvado seja Deus a todos vocês, de todos os grupos evangélicos, de todas as igrejas. Deus abençoa a vida de todos. Continua escrevendo em nosso canal, deixa o seu like, compartilhe, Louvado seja Deus, aperta o sininho, deixa o joinha. Deus abençoa a vida de todos vocês. Meus amados, queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, hoje eu tenho uma mensagem, louvado seja Deus, da parte do Senhor para todos vocês, para encorajar esses irmãos que estão amuados, esses irmãos que estão, louvado seja Deus, tímidos, esses irmãos que estão fracos na fé. Eu trago uma palavra de ânimo para você também que ainda não aceitou a Jesus como Senhor da sua vida. Eu peço a ti também que não saia daí. Continua aí, você moça, rapaz. O pastor Eduardo, ele tem uma palavra da parte de Deus para você hoje. Amém? Louvado seja Deus. Vamos aqui na carta, no Evangelho, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Depois nós vamos para os Evangelhos, Glória a Deus. No capítulo 1, Romanos capítulo 1, eu já expliquei para os irmãos que essa carta não foi escrita para a catedral romana, mas sim para a comunidade, louvado seja Deus, de cristão. Era um povoado, povo da Itália, Glória a Deus. Muito bem. Capítulo 1, verso de número 16 e 17. Diz assim, eu estou com a Bíblia, louvado seja Deus, NAA, louvado seja Deus, Nova de Almeida corrigida. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Coisa tremenda, irmão, é a palavra de Deus. Nova Almeida atualizada, NAA, é esta Bíblia, leitura maravilhosa. Diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso eu tomo para mim, louvado seja Deus, porque o Evangelho, para quem não conhece o Evangelho, para quem não sabe, é o poder de Deus. E quando a gente estamos enquadrados no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja Deus, aleluia, nós somos brindados, estamos
protegido. Louvado seja Deus. Lembra da palavra do Senhor? Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. É a palavra do Senhor. Então, o Evangelho, meu querido, é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Muito bem, vamos continuar aqui. Nós, estudando a palavra de Deus, chegamos ao conhecimento. Louvado seja Deus, o sincretismo religioso. Eles dizem que todos os caminhos levam a Deus. As pessoas estão acostumadas. Vai na igreja, pede para o pastor orar, depois volta ao sincretismo. Vai acender a vela debaixo do tanque, vai fazer lá, aleluia, se benze. Isso é sincretismo religioso. Acha que todo caminho leva a Deus. Mas no Evangelho de João, no capítulo 14, verso de número 6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, não é todos os caminhos que levam a Deus. Não é todas as religiões que levam a Deus. Quero, aleluia, que os religiosos aí, olha, é a Bíblia, palavra de Deus, a carta magna. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sou o caminho. Não adianta você tentar por outros caminhos para ir a Deus só por intermédio de Jesus. Ele mesmo disse essas palavras: eu sou o caminho. Então não adianta você procurar religião A e nem religião B. Tem que procurar Jesus, porque só Ele é o caminho que se vai a Deus. Só por intermédio dele é que o homem e a mulher podem se chegar a Deus. Muito bem. O apóstolo Paulo, também escrevendo, aleluia, na sua carta ao seu filho na fé, Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor, ó, presta atenção. Louvado seja Deus. Capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vamos entender esse versículo que o apóstolo Paulo estava, aleluia, exortando, reforçando a fé dessa crença, aleluia, maravilhosa que é: nós temos só um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então quem que é o mediador? Jesus. Quem que é Deus? O Pai. Louvado seja Deus. E qual que é o papel de Jesus no meio dos homens? No meio da humanidade? Ele é o mediador. É aquele que fica no meio entre o homem e Deus.
é aquele que vai pegar na sua mão e faz uma ponte e pega na mão de Deus e une a sua união com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o mediador, aquele que fica no meio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele que tomou o seu lugar. É o substituto. Louvado seja Deus. Você nasceu condenado à morte. Aleluia. Nasceu todo em pecado, como diz a Bíblia. Você e todos os seres humanos. Mas o único meio de você chegar a Deus é por intermédio do mediador, que ele mesmo disse que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai a Deus a não ser por ele, por Jesus, o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo ainda escreveu aos irmãos de Éfeso, no capítulo 4, louvado seja Deus, Efésios capítulo 4. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Glória a Deus. Que maravilha, irmão. Abra sua Bíblia aí, junto comigo, né? Capítulo 4, verso 1 até o 7, que fala sobre a unidade da fé. Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de uma maneira digna da vossa vocação. Você que se diz evangélico, está cabisbaixo aí, por causa dessa turma chamado de satanista. Você tem medo, louvado seja Deus, de feitiço, você tem medo de macumba, você tem medo de acender vela para você. Saiba de uma coisa, não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para todos que creem. Então tá aí a palavra do Senhor. Você tem que crer. E se você crer, você verás a glória de Deus. Vão bater tambor, vão acender vela, mas você chamou para si a responsabilidade. Eu creio no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a vitória é minha, em nome de Jesus. Graças a Deus. Então está aqui. Ele disse: peço que vocês vivam de maneira digna da vossa vocação. Seja crente, irmão. Seja um homem de fé, um homem cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção. Louvado seja Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Com toda humildade, mansidão e com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Nós precisamos amar. Amar o feiticeiro, amar o macumbeiro, amar o bruxo, amar todas essas pessoas, louvado seja Deus, que estão cegas por Satanás, e que Jesus tem poder para libertar o bruxo, para libertar o satanista, para libertar você, cristão, pastor, pentecostal, e tem que tomar a sua posição na terra. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Larga a mão de ser frouxo. Vai buscar o Senhor, desce na casa do oleiro e vai buscar poder de Deus. Confia no Senhor. Olha o que está escrito aqui. Suportando um ao outro em amor. Está faltando muito amor aí nas congregações, hein? Louvado seja Deus. Abandonar os órfãos, abandonar os doentes, abandonar as viúvas. Olha lá, Jesus está voltando, hein?
Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí ele diz ainda, fazendo tudo para preservar a unidade, a união do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança, um só Senhor, tá vendo? Não existe vários caminhos, só existe um Senhor. Glória a Deus. Uma só fé, fé em Deus, fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também há um só batismo, também há um só Deus, não tem outro Deus. Vocês vão chamar Bezebu, vão chamar e outros nomes, mas eles não são Deus. Só tem um Deus. Louvado seja Deus que você pode se render a Ele. Aleluia. Lembra, Jesus é mediador entre você e Deus. Jesus, aleluia, vamos falar já. Aleluia, porque que Ele é Jesus Cristo, homem. Louvado seja Deus, o mediador que está entre o ser humano, entre o homem, a mulher e Deus. Porque nós não podemos diretamente enfrentar Deus, porque somos pecadores. Os nossos pecados só são perdoados por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O Evangelho no Brasil tem sido, louvado seja Deus, desgastado, tem sido, louvado seja Deus, desacreditado. Mas você que é evangélico, que é cristão, crê no Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus, tome a sua posição como servo de Deus. Aleluia. Tome para si essa responsabilidade, porque Deus será contigo. Louvado e engrandecido. Larga a mão de ser frouxo. Louvado seja Deus e tome, aleluia, a sua responsabilidade dentro do Evangelho. Não precisa ser obreiro, basta ser crente. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, então há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Que Deus venha abrir o seu entendimento, porque o Deus deste século, louvado seja Deus, cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem, aleluia, naquilo que o pastor está fazendo em favor das almas. Louvado seja Deus, não crê mais no sacerdote. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então está aí a palavra de Deus, aleluia. Há um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, que Deus continua abençoando a sua vida. O apóstolo João, o apóstolo do amor, nós vamos agora para o Evangelho. Evangelho de João, capítulo de número 1. Olha aí, não há vários caminhos, não é todos os caminhos que levam a Deus, de maneira nenhuma. O sincretismo pensa dessa maneira, mas louvado seja o nome santo do Senhor, só Jesus leva o homem a Deus, só Ele é o Salvador da humanidade. O apóstolo João escreveu
Louvado seja o nome santo do Senhor. A mensagem poderosa. O Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: no princípio, lá no início de tudo, aleluia, era o Verbo. O Verbo. Presta atenção, o Verbo estava com Deus. Então, aqui está dizendo que lá no princípio, Jesus Cristo era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ah, pastor, não entendi nada. Continua conosco aí que você vai entender. Ele estava no princípio com Deus. João aqui está testificando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. As trevas não prevaleceram contra ela, contra a luz. Então aqui nós começamos a observar, glória a Deus, a palavra de Deus dentro da sua simbologia. Verbo aqui é palavra, dentro da simbologia é Cristo, Cristo dentro da simbologia bíblica, louvado seja Deus, Ele é o pão, Ele é a luz. Então aqui está falando sobre a luz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandecia nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, contra a luz. Aí aqui João, o evangelista, começou a comentar sobre João Batista. Olha bem, houve um homem no versículo 6, enviado por Deus, e o seu nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Quem que é a luz aqui? Louvado seja Deus, é Jesus Cristo, a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, iluminava toda a humanidade toda em treva. Só Ele, aleluia, Jesus Cristo homem, aleluia, louvado seja Deus, o Verbo, aleluia, se tornou carne e habitou entre nós. Glória a Deus. Vamos continuar aqui, texto maravilhoso da palavra de Deus. Então, a verdadeira luz, versículo 9, que vinda ao mundo iluminava toda a humanidade. E o Verbo estava no mundo. Está falando de Jesus. Jesus aqui é o Verbo. O mundo foi feito por Ele, por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Jesus nasceu, irmão, numa manjedoura, há mais de 2000 anos atrás. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Foi o único que nasceu sem pecado. A Bíblia faz uma comparação que Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão levou toda a humanidade a pecar por causa da desobediência. Que no vídeo anterior a gente ensinamos dizendo que o pecado, aleluia, cometido pelo homem, aleluia, afasta Deus daquele
que pratica a iniquidade. Há uma separação entre aqueles que praticam a iniquidade. Então está aqui, louvado seja Deus, o primeiro Adão levou toda a humanidade à perdição. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separação de Deus. Agora vem o segundo Adão, Jesus, o Verbo, aleluia, glória a Deus. O anjo aparece a Maria, como vocês conhecem a história, e explica para Maria, louvado seja Deus. Ela diz, eu não tenho marido, não conheço nenhum rapaz, enfim, aleluia, como que vai suceder isso? Não, aleluia, você vai ser coberta, aleluia, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele será concebido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E agora, louvado seja Deus, imediatamente, aleluia, glória a Deus, Maria estava dentro das profecias, louvado seja Deus, da Virgem, glória a Deus, que ia dar luz ao seu filho, era Maria. Como é que uma virgem tem filho? A Virgem Maria teve um filho, louvado seja Deus, mas não foi pela força do homem, não foi por relações com o homem, mas foi pelo envolvimento que ela tinha com Deus de Israel, louvado seja Deus. Então Deus usou, aleluia, Maria, louvado seja Deus, para que ela viesse ser mãe do Salvador. Então Deus escolheu Maria, escolheu José, para serem, aleluia, pais, aleluia, aqui na terra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele vai ficar aí com você, você vai ter toda a responsabilidade de cuidar desse bebê, mas ele é Deus, viu? Ele é Deus. O anjo falou, o nome dele vai ser Jesus. O anjo falou, vai ser Jesus. Então, que coisa linda é esta mensagem. Louvado seja Deus. Versículo de número 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, tá vendo? Todos quanto receberam, ele deu poder para serem chamados filhos de Deus. Não é todos que são filhos de Deus, não. Segundo a Bíblia aqui, versículo 12 do capítulo 1 de João, todos aqueles que creu nele, no Filho, o Filho deu o poder deles serem chamados filhos de Deus. Você quer aceitar Jesus aí? Você quer crer em Jesus? Você quer receber Jesus como Senhor da sua vida? Louvado seja Deus. Louvado, então, faça isso. E você, biblicamente, segundo a carta magna, você será filho de Deus. Muito bem, que coisa tremenda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diz assim, os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo, Jesus, se fez carne, habitou entre nós, seres humanos, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Meus amados irmãos, que coisa tremenda. Chame essa responsabilidade. Se você quer ser um homem de Deus, tenha Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Creia no Evangelho, porque é o poder de Deus para todos aqueles que nele crê. Louvado seja Deus. Faça como Elias. Elias, glória a Deus, quando mandou o recado para o rei de Samaria, o rei Acasias, lá no capítulo de número 17 de 1 Reis,
louvado seja Deus, ele disse assim: não tem Deus em Israel para você ir consultar o Deus de Ecrom? Então, o sincretismo diz que, aleluia, louvado seja Deus, que todos os caminhos levam a Deus. Mas essa mensagem, o Elias fala, tem Deus em Israel. E o Deus de Israel é o único Deus. É o Deus de todas as nações. Louvado seja Deus. Não tem lá para você mandar consultar Deus em Ecrom? Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí ele manda, ele fica sabendo quem é o profeta que falou isso e manda 3 batalhões de 50 soldados para ir buscar Elias e trazer até o palácio. E Elias disse assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e o teu 50. Desceu fogo do céu. Dá para você tomar essa responsabilidade? Há poder no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crer. Meus queridos amados, que Deus abençoe a sua vida. Vou fazer um minuto de oração aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, visite essa vida que acabou de assistir esta palavra. Meu Deus da glória, salva este homem, liberta ele. Ele está aceitando o Senhor como Senhor da vida dele, da vida dela, da vida deste jovem, dessa moça. Nós o amamos, porque Cristo é o amor de Deus. Cristo é a verdadeira expressão do amor de Deus. Oh, glória a Deus. Então, meu amado, aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz e até o próximo estudo, se Deus quiser.